Olá, bom dia a todos. O meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista com residência médica e título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre a importância do diagnóstico o mais cedo possível no transtorno do espectro autista. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários. É importante que a neurologia seja levada a cada vez mais pessoas. Qual a importância do diagnóstico no transtorno do espectro autista o mais cedo possível? Isso é uma coisa extremamente importante. Não deixe esse diagnóstico para depois. Muitos pacientes vêm conversar comigo, com muitos especialistas em transtorno do espectro autista, os pais sabendo que o seu filho tem TEA. Muitos pais têm certeza absoluta que o seu filho tem transtorno do espectro autista, mas o médico X, o médico Y, não faz o diagnóstico, não dá o laudo para essa família não faz as terapias de forma adequada. Então, é de extrema importância que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível. No mundo ideal, até 1 ano de idade. A gente gosta que esse diagnóstico, ou prefere que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível. Por quê? Porque as terapias devem ser instituídas o mais breve possível. Não deixe esse diagnóstico para os 3, 4 ou 5 anos de idade, que é a média de diagnóstico no Brasil. Se você levou o seu filho em um médico e você não tem o diagnóstico de transtorno espectro autista, ou você não tem um norte, se você não tem a certeza disso, ou como eu costumo dizer para as famílias, se você está correndo atrás do rabo, vá a um especialista em transtorno do espectro autista para que o seu filho receba uma orientação, para que a família receba uma orientação. É transtorno do espectro autista ou não é transtorno do espectro autista? Se é, o laudo vai ajudar nas terapias, o laudo vai ajudar com a professora auxiliar, com o segundo professor em sala de aula, o laudo vai ajudar muitas vezes algumas famílias que necessitam de um auxílio financeiro devido ao LOAS para essa criança, para que muitas terapias possam ser até mesmo custeadas. A pai, para que ela ajude, a ama, para que ela ajude o seu filho que tem transtorno do espectro autista, precisa do diagnóstico. Não pode ser um diagnóstico presuntivo, ela precisa ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Não deixe esse diagnóstico para depois. Procure, resolva ele o mais cedo possível. Essa semana nós atendemos 2 crianças com quase 4 anos de idade, com transtorno do espectro autista, que ainda não tinha o diagnóstico porque alguém não tinha certeza absoluta se era transtorno do espectro autista ou não. E a frase sempre é: vamos esperar um pouco mais para a gente ter certeza. Até quando a gente vai esperar, gente? Os critérios são bem estabelecidos, existem critérios para isso. Quando há uma divergência, quando há uma criança que é uma criança borderline em relação aos critérios, né? Pode ser um fenótipo ampliado do autismo e não um transtorno do espectro autista. Muitas vezes a gente pode errar por ação. O diagnóstico de TEA, muitas vezes ele pode ser revisto, como eu já falei em outro vídeo, certo? Mas é importante que as terapias sejam feitas. Se há prejuízo, as terapias devem ser instituídas o mais cedo possível. O diagnóstico deve ser buscado. É de extrema importância que esse diagnóstico seja feito o mais breve possível, para que as terapias sejam instituídas, para que o laudo auxilie, para que tenha o professor, o segundo professor em sala de aula, para que a família entenda como manejar essa criança também. Tudo isso é importante. Tudo isso é de extrema importância
para quem tem um filho que tem transtorno do espectro autista. Então, não deixe o diagnóstico para depois. Vá atrás, procure ele. Não cesse até que você tenha certeza absoluta se há um transtorno do espectro autista ou se não há. Procure quem trabalha com transtorno do espectro autista. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso lhes sirva de alguma coisa. E lembrem-se, procurem o diagnóstico. Um abraço fraterno a todos.